Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a nutricionista Juliana, eu sou nutricionista do ambulatório de fibrose cística da Unifesp. Eu também tenho uma vasta experiência com pacientes com paralisia cerebral, o qual eu atendi no ambulatório também da Unifesp, e também de câncer, tá? Então a gente vai falar hoje da nutrição e o papel no paciente pediátrico crítico. Então eu vou fazer para vocês um resuminho da nossa aula de hoje, o que a gente vai abordar. Então nós vamos abordar a importância da triagem e avaliação nutricional. Eu sei que vocês tiveram, uma aula anterior a essa sobre isso, mas eu quero que vocês entendam e foquem na importância da triagem e avaliação no paciente crítico. Então é esse olhar que eu vou dar na minha aula para vocês, tá bom? E então vamos falar do cuidado nutricional do paciente pediátrico, o papel do nutricionista. Vamos falar de fibrose cística, paralisia cerebral, paciente oncológico e, por fim, um estudinho de caso. Então, começando a falar da avaliação nutricional no paciente crítico pediátrico, vamos relembrar juntas, os objetivos. Vocês já estão craque, já sabem, porque já assistiram a outra aula. Então, relembrando os objetivos da avaliação nutricional, é a anamnese clínica e nutricional, o exame físico detalhado, a avaliação da composição corporal e os exames bioquímicos. Então, a avaliação nutricional e a triagem, elas são de grande importância, não só para aquele paciente que já tem uma alteração nutricional, mas a gente vai determinar aquele paciente que já tem um risco nutricional elevado, E esse risco nutricional, a gente pode enxergar como o estado nutricional atual do paciente e a gravidade da doença. E isso vai estar relacionado ao aumento da morbimortalidade, e aí a gente vai conseguir identificar esse paciente de risco precocemente e assim a gente vai conseguir realizar uma intervenção nutricional precoce, evitando a desnutrição e as suas consequências. Tá, Juliana, mas se ele for desnutrido, é a mesma coisa. Se ele for um paciente desnutrido, a gente vai conseguir corrigir e vai fazer com que ele tenha um estado nutricional melhor. Bom, esse trabalho, ele mostra exatamente isso, que é o tratamento nutricional em pacientes pediátricos. O objetivo dele é o quê? É avaliar os principais fatores para uma avaliação nutricional que consigamos fazer um diagnóstico nutricional adequado. Então, a gente sabe que a desnutrição em um paciente pediátrico, ele vai poder afetar negativamente no crescimento e no desenvolvimento ao longo prazo dessa criança. A gente sabe também que as crianças, elas ficam desnutridas muito mais rápido que os adultos. Imagine com uma patologia mais grave, Ele tem uma piora realmente. E, resumindo de novo, a avaliação nutricional é importante. Histórico alimentar, medidas antropométricas, dados bioquímicos, exames e procedimentos médicos, achados físicos da desnutrição, que também já foi discutido na aula anterior, e histórico do paciente, tá? Essa tabelinha eu vou passar lá mais rapidinho, porque ela também já foi abordada na aula anterior, mas fica aqui para vocês também relembrarem, que são as deficiências nutricionais. Então, quais sinais que esse paciente tem e quais áreas, por exemplo, cabelo, quando está com a qualidade ruim, está caindo, que deficiência que ele tem? Zinco, ácido graxo essencial, biotina, Então, é mais ou menos por essa linha aí, então eu deixo a tabela para vocês. Esse trabalho eu achei bem interessante trazer para vocês pelo seguinte, porque ele fala da importância da avaliação nutricional em crianças internadas nas enfermarias pediátricas de 2 hospitais municipais aqui de São Paulo, Ele teve como objetivo saber se na hora da internação de 48 horas a 72 horas esse paciente foi triado, se foi feita uma avaliação nutricional pela equipe do hospital. Então eles avaliaram 207 prontuários de pacientes de ambos os sexos, de 0 a 12 anos de idade, e eles viram que 96% dos pacientes do Hospital A não realizaram triagem e avaliação nutricional, enquanto 8,9% dos pacientes do Hospital B
não fizeram avaliação. Então, foi um número muito alto de pacientes que não fizeram avaliação do estado nutricional na hora que internaram. E isso tem como consequência o quê, né? O desenvolvimento de complicações durante a internação, por exemplo, períodos prolongados de permanência hospitalar e o aumento da morbimortalidade. Aqui mais um fator importante, para vocês terem ideia de quanto é importante a avaliação nutricional, tá? Então, de uma forma geral, que cuidados nós, como nutricionistas, podemos ter com esses pacientes? A avaliação, então, do estado nutricional, a estimativa de necessidade de energia, que vocês vão ver que é individual para cada patologia que vai ser discutida, porque eles têm um desequilíbrio metabólico da própria fisiopatologia da doença. A avaliação de necessidades de micronutrientes também, que são individuais para cada paciente. A modificação da dieta. A introdução da terapia nutricional quando necessária, também vamos discutir nos próximos slides que cada patologia tem uma indicação específica de terapia nutricional e avaliação e acompanhamento, ou seja, o monitoramento desse paciente. Esse trabalho aqui, de uma forma geral, de 2017, ele traz pra gente o quê? Indicação de nutrição enteral em pacientes pediátricos. Então, a gente pode ver que tem vários pacientes com patologias diferentes que a gente pode pensar em indicar nutrição enteral, lembrando que cada paciente é um paciente, tem que ser avaliado individualmente. Então, por exemplo, os pacientes que têm trauma, pacientes que têm alguma desordem, alguma dificuldade de alimentação, disfagia, fibrose cística, paralisia cerebral, pancreatite, né, infecções de repetição, às vezes paciente que tem epilepsia, que eu falei na paralisia cerebral, doença de Crohn, intestino curto, enfim, tem uma lista de pacientes que a gente tem que pensar e ter um olhar especial para eles. Agora, finalmente, a gente vai falar das doenças. Eu vou começando a falar da fibrose cística, tenho uma paixão especial. Então, a fibrose, pessoal, ela é uma doença genética de caráter autossômico recessivo e ela é caracterizada pela disfunção das glândulas exócrinas. E esse paciente, então, vai ter um muco espesso e anormal. No próximo slide eu vou mostrar uma figura para vocês que vocês vão entender com muita mais facilidade o que eu estou dizendo aqui, tá? Então, esses pacientes, eles podem ter concentração elevada de sódio e cloro no suor, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a insuficiência pancreática e infertilidade masculina. O que acontece? A CFTR é uma proteína que ela funciona como um canal entre as membranas, no qual passa sódio e cloro. E o que acontece na fibrose cística? Tem um bloqueio desse canal, não passa sódio e cloro. Isso faz com que haja uma produção de muco espesso anormal. Então, esse muco na fibrose, ele vai atingir principalmente o pulmão e o pâncreas. Então, no pulmão, o muco espesso e pegajoso, ele vai bloquear as vias aéreas e no pâncreas vai inibir a ação das enzimas pancreáticas, ou seja, esse paciente ele não vai ter absorção de vitaminas lipossolúveis, de gordura, de proteína, tá? Então, falando um pouquinho mais da função pancreática, 90% desses pacientes com fibrose cística, eles têm insuficiência pancreática. Todo mundo tem um quadro pulmonar e 90% tem insuficiência pancreática. Um outro quadro que a gente vê muito na fibrose também é o íleo meconial, que é a não evacuação do bebezinho quando ele nasce, tá? Então, em 15 e 20% dos casos, esses pacientes têm íleo meconial. Então, finalmente, quais são os sinais e sintomas da fibrose cística? A fibrose cística, então, o paciente ele vai ter uma tosse crônica, um chiado de peito frequente, aquelas pneumonias de repetição, suor excessivo e muito salgado, né, dificuldade de ganhar peso e altura, pólipos nasais, que é uma carne esponjosa, fezes volumosas e diarreia frequente, tá? Então, a nutrição é de grande importância para esse paciente, porque nós vamos auxiliar ali no ganho de peso, no desenvolvimento desse paciente, a gente vai conseguir fazer com que ele tenha uma estabilidade do quadro pulmonar, melhor do estado clínico geral, então a quebra do ciclo de desnutrição e infecção e vamos conseguir promover uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Então, o tratamento nutricional nesse paciente,
vai ser uma dieta hipercalórica, porque ele tem um alto gasto de energia e também tem perdas através do suor, né? A dieta hiperproteica e hipergordurosa também por conta da insuficiência pancreática. A gente vai indicar suplementação nutricional, suplementação de vitaminas lipossolúveis e de enzimas em todos os pacientes que têm insuficiência pancreática e então a terapia nutricional em alguns casos específicos. Então, como que é a recomendação nutricional para esses pacientes? A necessidade de energia vai ser de 110 a 200% da RDA para idade e sexo. Então, vocês pensam, por exemplo, que uma criança precisa de 2.000 calorias. Na fibrose, dependendo do quadro pulmonar dele, se for muito grave, com uma desnutrição, a gente tem que dobrar a oferta de energia. Então, por exemplo, vai chegar a 4.000 calorias. Você acha que essa criança vai conseguir comer só por via oral isso? Não, né? Então, normalmente, a maioria desses pacientes vão precisar do suplemento ou da gastrostomia, por exemplo, porque é um tratamento a longo prazo. Carboidratos de 40% a 45%, as necessidades de proteína 20%, então a de lipídio de 35% a 40% também. Uma maior quantidade de gordura, porque eles têm a perda por conta da má absorção intestinal, né? E a gente tenta priorizar o TCM, que é de mais fácil absorção. Em relação às vitaminas lipossolúveis, é uma quantidade bem alta que eles precisam, comparada a uma criança que não tem. Não vou ficar aqui lendo para vocês, tá? Mas é importante vocês saberem que esse paciente com fibrose cística tem um programa no estado de São Paulo e tem no Brasil todo, que eles ganham medicações e alguns suplementos pela Secretaria da Saúde. Então, esse paciente, ele recebe esse suplemento vitamínico, que é importado, né, lá de fora, e então ele recebe essa suplementação vitamínica, tá bom? Então esse suplemento ele é super completo, tem tudo que o paciente precisa e ele consegue atingir as quantidades de vitaminas lipossolúveis que são preconizadas pelos consensos internacionais. Bom, aí vocês não me perguntem se não tem a vitamina, lascou, né? Porque aí a gente é outra história para resolver aí, tá bom? Então a gente fica bem preocupado quando falta, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Bom, então, finalmente, a indicação para o suporte nutricional desse paciente, a gente pensa assim, ó, na fibrose cística, a meta para um estado nutricional muito bom, muito excelente, é acima do percentil 50, diferente de uma criança que não tem uma patologia, né? Então, é uma meta difícil de se atingir. Então, a gente vai fazer, o paciente fez o MC, ele está acima do percentil 50, você vai fazer uma alimentação adequada para ele, vai fazer um aconselhamento nutricional preventivo, eu brinco que é tipo uma puericultura de nutrição para esse paciente que a gente vai fazer, tá? Vamos pensar na qualidade, na quantidade, é isso. Agora, o paciente, ele tá com MC entre o percentil 10 e o percentil 50, a gente já enxerga esse paciente como um paciente sendo risco nutricional. Então, é importante que seja feita a modificação da dieta e a utilização de suplementos nutricionais, tá? Então, a gente pensa P10, P50, a gente indica suplemento quando o paciente teve uma perda de peso de 2 a 4 meses e quando ele não ganhou peso nos últimos 2 meses, tá? Então, e a desnutrição crônica e a nutrição enteral, quando o paciente tem um IMC abaixo do percentil 10, a gente já pensa, né? Não é fácil, vou falar pra vocês, tá com percentil 10, vamos falar, você vai passar gastrostomia. Não, você não pode falar isso pra família. Então, a gente já sente no nosso dia a dia, realmente, quando essa família vai precisar, quando a gente vai ter que indicar, porque ele não adere, ele não consegue ganhar peso. Então, a nossa equipe, a gente consegue ter essa sensibilidade nos nossos atendimentos e já vai meio que preparando, né, para esse momento de ter que indicar a gastrostomia. Então, IMC abaixo do P10, uma perda de peso de 2 percentis na última consulta e um déficit de estatura, tá? Então, também quis trazer para vocês os suplementos que os pacientes com fibrose ganham, já que são disponibilizados pela Secretaria de Saúde, tá? Então, eles ganham atualmente módulo de TCM, que a gente acaba tendo uma absorção melhor, mais rápida aí, por aumento de calorias, né? A dieta polimérica nutricionalmente completa, 1.0 calorias, né? Também auxilia no ganho de peso dele. Também temos suplemento oral 1.5, hipercalórico, que auxilia na recuperação nutricional deles.
E o hidrolisado também, que a gente preconiza para as crianças com má absorção, quando tem um intestino curto, né, ou ileomioconial, meconial, alguma outra patologia associada. E a dieta interal 1,5 calorias que a gente usa para interal. Então, os pacientes que têm gastrostomia, que normalmente usam mais, a gente não faz indica sonda, igual eu falei, que é um tratamento a longo prazo, então a gente não vê vantagem em passar a sonda nasointeral. Então, realmente, na fibrose acaba sendo colocada a gastrostomia e aí eles recebem essa dieta interal 1,5 calorias. Esse trabalho, então, para finalizar a parte de fibrose cística, ele mostra pra gente, né, os pacientes com insuficiência pancreática, que tem uma absorção de gordura, vitaminas e proteínas lipossolúveis. E ele mostra pra gente que em alguns casos específicos a dieta interal semi-alimentar ela é vantajosa, né? Por conta da proteína hidrolisada, eles têm um carboidrato de cadeia mais curta e tem uma quantidade de TCM considerável, tá? E essas formas ajudam na absorção melhor, então, dos nutrientes. Lembrando que tem pacientes que têm insuficiência pancreática mais grave, tendo TCM na fórmula, não exclui a necessidade de suplementação enzimática. Agora a gente vai entrar na paralisia cerebral, tá tudo ok até aqui? Então vamos continuar com a aula, tá? Então, a paralisia cerebral é um grupo de desordens que os pacientes têm nos movimentos e postura, tá? E causam muitas limitações. E podem ocorrer em alguns casos específicos e tem muitos fatores de risco. Eu trouxe para vocês aqui o que eu acho mais importante. Então, quando tem um paciente especial, a gente tem que pensar no seguinte: saúde materna, há doenças na gestação. Então, quando a mãe se droga também, quando toma muito álcool na gestação, quando o paciente, por exemplo, ele teve algum trauma metabólico durante o parto, privou a oxigenação grave durante o parto também. Eu fiquei muito tempo no ambulatório de suporte nutricional da Unifesp, o qual a gente atende muito paciente com paralisia cerebral. E o que eu via muito na nossa prática são pacientes que muitas vezes passavam, né? A mãe tinha uma gestação super tranquila, o paciente não tinha nada. E chega na hora do parto, falta oxigenação e ele vira uma criança neuropata, né? Então, essa é a maioria dos nossos casos. E outros casos também que a gente tem muito é de saúde materna, né? Então, droga, álcool em exceção, né? E o paciente acaba também vindo com essa neuropatia, com uma chance aí de desenvolver, tá? E quando o bebezinho nasce, por exemplo, a chance que tem é quando tem uma meningite bacteriana, por exemplo, uma encefalite viral, uma icterícia grave não tratada. Às vezes o bebê tem icterícia, precisa ficar numa caminha, né, recebendo luz. A gente às vezes, ai, que judiação. Não, é importante o tratamento da icterícia também. E a prematuridade do bebê também pode levar, tá? Então, que sintomas que esses pacientes têm? Então, eles têm uma rigidez muscular e reflexo exagerado, por exemplo. Ele tem uma falta de coordenação muscular, então eles não param com os movimentos. E eles têm tremores e muitos movimentos involuntários. Eles realmente não param. Então, a gente tem vários tipos de PC, né? A gente tem 5 tipos, eu não trouxe as classificações, mas vou mandar no material complementar para vocês. Tem 5 tipos de classificações que é da função motora grossa, tá? Então, o paciente no V1 ele se movimenta, caminha com dificuldade, o 5 já não caminha, é cadeirante, então mais ou menos por aí vai. Vocês vão conseguir ler melhor depois com o nosso material complementar, tá bom? Eles têm muitos problemas com deglutição, a grande maioria dos pacientes com PC, eles têm um problema sério de disfagia, tá? Desenvolvimento, então eles têm dificuldade de falar, dificuldade de desenvolver, de se alimentar, né? De, por exemplo, de pegar um lápis ou levar uma colher até a boca. Então, por aí vocês já vão vendo qual a importância da nutrição aí, das orientações para esse paciente, para essa família que às vezes está tão aflita, né? Cheia de preocupação. Então, as características nutricionais nesses pacientes com PC vão ser a desnutrição muitas vezes, né? Porque eles têm dificuldade de se alimentar, eles têm um comprometimento do crescimento quando a gente compara
com pacientes que não têm, né, PC. Aqueles pacientes que quase não se movem, eles acabam tendo um excesso de peso, porque eles gastam tão pouca caloria e mesmo muitas vezes com o mínimo de dieta que a gente infunde, ele acaba ganhando peso. Então, por isso que a gente tem que avaliar o paciente. Olha, o estado nutricional de grande importância também nesses pacientes com paralisia cerebral, para a gente conseguir desenvolver nossas metas e condutas. Eles têm deficiência de micronutrientes, né, porque eles não conseguem se alimentar. Muitas vezes esse paciente chega pra gente, por exemplo, se alimentando via oral. E a mãe não tem noção que ele tem disfagia e às vezes eu engasgo, é um engasgo que eles não percebem. Eles aspiram, os pais não percebem, vocês acreditam? Então é importante também o acompanhamento com a fonoaudióloga. Então o paciente ele chega pra gente, às vezes ele tem uma dificuldade, às vezes a mãe dá alguma alimentação na nossa frente, você vê que metade da comida vai pra fora, né? Que ele não tá ingerindo aquela quantidade que é adequada. E aí então é encaminhado pra fono. Então é importante fazer um exame que vai mostrar a fisiologia da deglutição para a gente ver se ele está tendo alguma aspiração, algum engasgo que não está sendo visto, né? E a família realmente não repara, tá? E além disso, o paciente também ele vai ter uma doença do refluxo gastroesofágico por conta da desmotilidade gastrointestinal que ele tem. Então a gente tem que então alguns sintomas específicos que temos que pensar que podem levar também à doença do refluxo gastroesofágico, por exemplo, o volume da dieta que você vai dar, como que é a infusão, por exemplo, a infusão em bolo, né? Acaba também aumentando a chance. Então, às vezes, o tipo da dieta, você modificando um pouquinho a dieta, a gente consegue melhorar esses sintomas que o paciente pode desenvolver pós-infusão, por exemplo. Esse trabalho é muito legal porque ele mostra pra gente, então é um resuminho aqui do que eu tô falando pra vocês, do que pode afetar então esse paciente com paralisia cerebral. Então, o tipo de dieta, por exemplo, né? O custo, a consistência, os nutrientes, são coisas que a gente precisa pensar. A maturação neurológica desse paciente, a deglutição desordenada que eu tô aqui falando para vocês, né? O reflexo de vômito que ele tem. Então, por exemplo, a gente não vai ter a fono lá no momento muitas vezes para avaliar esse paciente. O que a gente precisa pensar então para saber, Juliana, como eu sei que ele pode estar tendo uma disfagia? Por exemplo, pacientes que demoram até mais de 30 minutos para se alimentar, por exemplo, com regularidade. É um paciente que pode ter uma disfagia. Quando a refeição é um estresse, né, para a família, para o cuidador, o paciente demora, sei lá, muitas horas para se alimentar, também acaba sendo um sinal importante. Então, a gente tem que avaliar essas questões aí para poder, então, encaminhar ele, tá? O déficit de comunicação que eu comentei no comecinho também, falando do PC, que eles não têm como se expressar, se tá com fome, se tá com sede, qual que é a preferência, né? Falei dos pais frustrados para vocês, que é um fator que a gente vê também, a depressão dos pais. Eles têm uma atividade também reduzida, então um apetite reduzido muitas vezes. Algumas medicações, como os antiepilépticos, que eu não comentei aqui, mas que também pode ter uma interação com os nutrientes da alimentação, né? Tem alguns até que realmente levam a deficiência de vitamina D, por exemplo. E o estresse dos pacientes piora da qualidade de vida também, tá? Isso tudo vai levar a uma deficiência no estado nutricional, do crescimento, do desenvolvimento, do ganho de peso. Então, basicamente, disfagia, a baixa ingestão, constipação e a doença do refluxo gastroesofágico. Esse trabalho aqui é de 2017, ele mostra pra gente o tratamento então nutricional e intervenção em crianças com paralisia cerebral, uma conduta prática. Então foi com base nele, na nossa experiência do dia a dia, que eu vou falar pra vocês de como que a gente faz a oferta calórica, quais são as recomendações nutricionais nesses pacientes, tá? Então, as recomendações nutricionais, as necessidades energéticas, né? É recomendado o cálculo então das necessidades do comprometimento neurológico dessa criança. A gente pode estimar ele através das DRIs, né, para o gasto energético basal, pela calorimetria indireta, que é uma forma mais complicada, mas também vocês têm que saber que pode ser feito através da calorimetria indireta e através da altura. Aqui nessa tabelinha eu mostro para vocês então como que pode ser feito o cálculo, tá bom? Uma outra equação que esse trabalho traz pra gente é o Schofield, só que ele assim, ela é para criança saudável
Mas a gente também pode utilizar. E aí a gente pode, por exemplo, para o paciente eutrófico, a gente calcula o valor energético total, então a gente dá de 60% a 70% do valor energético total para esse paciente. Então ele vai consumir um pouco menos do que uma quantidade de uma criança saudável, justamente igual eu falei, tem que avaliar, gente, o estado nutricional para saber como o paciente está e qual que é o nível que ele está da doença, tá? Que isso vai dizer muito pra gente. E a desnutrição, por exemplo, um paciente desnutrido, a gente dá o valor energético total, por exemplo, 2.000 calorias, eu acrescento de 15% a 20% em cima desse valor. Então, no PC, o objetivo da intervenção nutricional vai ser, a gente quer que esse paciente ele tenha um peso acima do P20, nos gráficos de crescimento específicos para a doença. Então, uma outra coisa que é muito discutido para PC é isso, que gráfico que eu uso, porque tem um da OMS que a gente pode usar e tem o Brooks que é para paciente com paralisia cerebral. O que esse artigo mostra pra gente, ele indica, é usar o gráfico específico para doença, né? Por quê? Por conta da capacidade funcional que ele mostra, né? O que a OMS não tem. E no último estágio, a curva a gente divide em duas, para paciente com gastrostomia e paciente com via oral. Então, ele também dá essa ajuda aí pra gente, tá bom? Aí, a velocidade de ganho de peso, de 4 a 7 gramas por dia, em crianças com mais de 1 ano. A gente tem que dar para esse paciente uma ingestão de proteínas, né, e micronutrientes adequados. A ingestão de cálcio e vitamina D que eu comentei com vocês, que atende às necessidades segundo a idade. E a prega cutânea tricipital entre o P10 e 25. Indicações de suporte nutricional, quando o paciente não ingerir de 60% a 80% das necessidades, a gente já pensa num suporte aí. A grande maioria desses pacientes, por conta de disfagia, não consegue alimentar, igual eu falei aqui, com a quantidade total, a gente precisa indicar gastrostomia, tá? Às vezes a criança se alimenta, sei lá, de 4 a 6 horas por dia, por exemplo, é muita coisa. Crescimento inadequado e ganho de peso. Diminuição da velocidade de crescimento e a prega cutânea hidroespital menor que 5 para a idade, tá? Esse trabalho ele só mostra, então, o perfil de pacientes com paralisia cerebral e uso de gastrostomia, para vocês terem uma ideia, idade que a criança fez a cirurgia de gastrostomia. Então, 38% fez com menos de 1 ano de idade já a gastrostomia desses pacientes, tá? Foi a primeira indicação médica para colocação de gastrostomia, ó lá, 76% quando chegaram receberam indicação em primeiro momento da gastrostomia, tá? A grande maioria dos motivos para a colocação da gastrostomia foi as pneumonias de repetição, comentei com vocês, que eles acabam aspirando, né, e acabam desenvolvendo então a pneumonia. Os benefícios, então, que foi que a família, né, reparou depois do uso da gastrostomia, foi o quê? A diminuição dos problemas respiratórios, tá? E teve alguns pacientes que eles relataram que teve, sim, uma complicação, e a maior complicação foi o deslocamento ou retirada da sonda e o extravasamento do alimento ao redor da sonda, né, vazar o alimento. E a outra complicação também que foi vista foi dermatite, vômitos e aumento do orifício de gastrostomia, tá? Mas a gastrostomia ela tem muitas vantagens para essas crianças. Essa revisão ela só mostrou pra gente, então, pacientes com PC, tá? Como eles têm um esvaziamento gástrico, né, mais devagar, eles fizeram um estudo mostrando que o esvaziamento gástrico mais rápido, ele foi relacionado a 100% de caseína, mas essa fórmula aumentou os sintomas pós-prandiais. Esse outro trabalho já foi feito com fórmulas predominantes em soro de leite e proporcionaram um tempo de esvaziamento gástrico muito mais rápido, tá, do que as fórmulas com base em caseína. Então, gente, aquela coisa, indicação de fórmula, dieta não é fácil. A gente tem que avaliar mesmo o paciente. É isso aí, tá? E agora, pra gente finalizando a nossa aula, nós vamos falar de oncologia, tá? Então, a doença oncológica, ela é hoje em dia uma doença crônica que é tratável e em várias situações ela pode ser curada. Na faixa etária pediátrica, então, o câncer é definido como toda neoplasia maligna que acomete indivíduos menores de 19 anos.
E a gente sabe que pacientes que têm, por exemplo, neuroblastoma, eles têm 50% de déficit no estado nutricional. Isso aumenta muito quando o paciente tem uma doença com metástase, tá? Aí tem uma piora no estado nutricional do paciente. Então, vamos aos sinais e sintomas dos pacientes oncológicos: dores de cabeça pela manhã e vômito, por exemplo, caroços no pescoço, nas axilas e na virilha, dores nas pernas que não passam e atrapalham as atividades da criança, mancha roxeada na pele, como hematoma, pintinha vermelha, por exemplo, né? O aumento do tamanho da barriga, um brilho branco nos olhos ou num ou nos dois olhos, tá? Quando, por exemplo, a criança sai em fotografia sem flash, tem aquele brilhão no olho, é um outro sintoma desse paciente. As características, então, nutricionais. Esse paciente, ele vai ter uma alta demanda metabólica, né, por conta do desequilíbrio metabólico da doença. E isso vai fazer com que esse paciente, ele esteja num estado crítico, e isso vai estar relacionado com o aporte insuficiente de nutrientes também, levando a uma desnutrição, com consequência em anorexia e caquexia. E também esses pacientes, achei legal trazer aqui para vocês, como que ele fica, então, depois desse tratamento de quimio e radioterapia? Ele pode ter diarreia, entre vários sintomas, como boca seca também. Mas a diarreia é um dos fatores que acontecem pós-rádio, por exemplo, que a gente fala que é uma enterite pós-radiação. Aqui, só para mostrar brevemente para vocês, o paciente que tem um risco nutricional muito alto relacionado ao paciente oncológico, por exemplo, em criança, é o neuroblastoma, né, o tumor de Wilms, por exemplo, o osteosarcoma, a leucemia mieloide aguda, e um paciente que tem um risco mais leve de repente é a doença de Hodgkin. E, por exemplo, os pacientes já estão em regime de manutenção da doença. A gente precisa avaliar, mas são pacientes que têm um risco mais leve, tá? Eles melhoram aí. Então, agora falando das necessidades nutricionais, as calorias, por exemplo, né? A criança desnutrida, a gente pode utilizar o peso ideal para ela, do paciente oncológico, tá? E em caso de infecção grave, a gente pode acrescentar de 40% a 60% de oferta de caloria. As proteínas, para bebezinhos, né, até 2 anos, a gente usa de 2,5 a 3 gramas por quilo de peso. Criança de 2 a 11 anos, 2 gramas por quilo de peso, e adolescente de 1,5 a 2. A gente pensa isso principalmente em paciente mais internado, tá bom? Pacientes que estão, por exemplo, em UTI. E a indicação, então, de terapia nutricional no paciente oncológico é quando ele tem uma impossibilidade de alimentação via oral menor que 70% das necessidades nutricionais por 3 dias consecutivos, por exemplo. Aí a gente já tem que pensar numa terapia aí, também não pode bobear. Tem que fazer a intervenção precoce. Pacientes que tenham perspectiva de não receber as necessidades nutricionais também por via oral de 3 a 5 dias. Também a gente precisa aí pensar numa estratégia específica para esse paciente, tá? E todos os pacientes precisam ter uma estabilidade hemodinâmica. Aí esse trabalho só mostra pra gente o uso de forma semi-alimentar em casos específicos, né? Em paciente com fibrose, por exemplo, e síndrome de intestino curto, o paciente com doença hematológica, que é justamente esse paciente que faz a rádio, que por exemplo, tem uma enterite pós-radiação, né? Que é a diarreia. Doenças respiratórias, doenças dos tratos digestivos, os pacientes neurológicos, então indicações específicas aí, tá bom? Da fórmula. E, de uma forma geral, esse artigo de 2020, ele mostra pra gente as estratégias, né, quando o paciente ele não tem um funcionamento bom do intestino, por exemplo, uma absorção, síndrome do intestino curto, doença de Crohn, enterite, enfim, esses fatores todos que a gente discutiu até agora. Então, mostrando que a proteína hidrolisada realmente ela auxilia para otimizar a absorção dos nutrientes, né? E ela parece esvaziar o estômago mais rápido, né, do que as proteínas inteiras, e há com que haja um aumento aí mais rápido nas concentrações plasmáticas de aminoácidos, tá? Então, vou falar, então, para finalizar a aula, um estudo de caso de um paciente com fibrose cística, né, de 1 ano e 7 meses. Ele teve o ilho meconial no nascimento, ele tem a má absorção, ele utiliza suplemento vitamínico e enzimático.
Aí eu quis trazer para vocês aqui a melhora. É um paciente que começou com ilho, mas ele se tornou intestino curto. Ele teve que fazer várias ressecções intestinais, então realmente não tem uma absorção adequada de nutrientes. Ele chegou pra gente com uma fórmula alimentar e estava evoluindo bem. Aí ele chegou mais ou menos em 1 aninho de idade e a gente achou melhor, em discussão de equipe, mudar para uma fórmula com proteína intacta, em torno de 1.000 calorias. E aí vocês podem ver como ele teve uma melhora aqui na curva que está, melhorando, tá vendo? A gente conseguiu fazer com que ele entrasse na curva aí. Ele tá no caminho da mediana, estamos chegando lá. E depois que teve sucesso, né, que ele ficou bem estável, a gente conseguiu então mudar para uma fórmula polimérica, tá bom? Então ele foi um caso bastante legal que a gente conseguiu intervir de uma forma rápida, ele teve uma evolução super positiva. O crescimento dele também, olha como ele era super comprometido, né? Então a gente introduziu também com o ano, igual eu comentei com vocês, a fórmula com proteína intacta aqui. E a gente conseguiu fazer com que ele entrasse na curva de crescimento. Ele tá longe da mediana, mas assim, a gente tá indo no caminho certo com ele também. Ele evoluiu muito, gente. Ele passa com a gente até hoje. Ele vem evoluindo de uma forma bem bacana. Então, como consideração final que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: a avaliação nutricional super importante para esse paciente, a intervenção precoce, a monitoração do estado nutricional. A gente precisa avaliar esse paciente, a gente precisa ver que tipo de dieta que ele precisa, que patologia que ele tem, o que ele tem de associado, tá bom? Então, é importante dizer para vocês que é individual. Cada paciente tem a sua individualidade, tá? E aí, então, a gente vai conseguir fazer com que esse paciente e seus familiares tenham uma melhor qualidade de vida. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Obrigada, viu, gente?